começa agora o Onda Cultural. A gente está aqui na Fiesp, no coração de São Paulo, na Paulista, e a gente veio apresentar para você a peça Três Mundos. Não perde, que tá demais. Quando a primeira bomba explodiu, alguns acharam que era futebol, como se ainda existisse algum espaço vazio para correr a bola. As últimas imagens aéreas mostraram bilhões de pontos ocupando toda a parte terrestre, toda a areia de todas as praias e desertos, todas as ruas de todas as cidades, todos os parques de todas as diversões. Bilhões de cabeças distraídas, cada uma com uma imagem diferente. Alguns riam, outros choraram, mas não de si mesmos, de outros, desconhecidos outros. Estava próximo à explosão e não reconheceu ao vivo que eram pessoas, ou partes de pessoas voando. Pareceu um bonito espetáculo. A serpente traça o caminho e seguimos o seu rastro. A estrada se desdobra imensa e rutilante nos conta que a serpente esteve aqui. A areia finíssima como a epiderme famosa da serpente tranquiliza nossos pés cansados e anima nossa convicção de que continuamos no caminho certo. Qual é a verdade? A verdade é a verdade falada, somente em voz alta ela existe. A boca transmite, o corpo recebe. A boca transmite, o corpo recebe. Contamos nossa história para que possamos viver dentro da nossa verdade. A verdade falada é a verdade vivida. Programa Onda Cultural, hoje aqui no coração de São Paulo, na Fiesp, referente em arte. E a gente cobrindo a peça Três Mundos, e eu aqui, um dos responsáveis pela escrita dessa peça, Fábio Moon. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Larissa? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua carreira, que é mais como quadrinista, né? Isso, eu e meu irmão gêmeo, Gabriel Bá. O nome é diferente porque é nome artístico, a gente é cheio de frescura. Mas a gente faz quadrinhos juntos há mais de 20 anos. E foi a linguagem que a gente escolheu lá atrás para contar as nossas histórias, uma linguagem que a gente acreditava que tinha uma união muito singular do que você pode fazer com as palavras e com as imagens, com a leitura. E então a gente tem feito histórias em quadrinhos há mais de 20 anos, começou independente, hoje em dia a gente publica pelo mundo inteiro. E aí agora a gente acabou de escrever essa peça de teatro, nossa primeira peça de teatro escrita profissionalmente, para o mundo ver, que saiu da nossa cabeça, uma experiência nova, é mó legal. Eu acredito que foi um super desafio, né? Na verdade, veio um convite da Paula para vocês. Como que começou toda essa história? Ela veio com a ideia, como que aconteceu tudo isso? Foi um super desafio, mas eu e o Bá, a gente gosta de desafios, porque se fosse para fazer sempre a mesma coisa, a gente acha que ia acabar numa repetição meio chata. Então, a Paula, ela fez ECA na USP, a faculdade, ela fez artes cênicas e o Bá fez artes plásticas na mesma época. Então, eles se conhecem desde a faculdade. E aí ela veio conversar com a gente porque ela tinha várias ideias que ela queria colocar numa peça de teatro. Então, ela tinha um interesse de colocar Kung Fu
numa peça de teatro, que era um negócio super visual e dinâmico, que tinha, eu acho que tem essa ligação pop com os filmes do Tarantino, que trouxe esse Kung Fu do cinema oriental. Ele é um desdobramento de uma experiência que eu vivi. Eu fiquei 8 anos numa seita religiosa. Essa experiência deu origem a um livro que eu publiquei em abril, chamado Seita, o dia em que entrei para um culto religioso. E esse assunto, né, fanatismo, como a pessoa se envolve num grupo religioso e fica preso ali dentro por anos, né? E esses mecanismos de controle, de manipulação me interessam muito, são assuntos que me interessam. E aí eu propus para o Fábio e para o Gabriel esse desafio de escreverem uma peça de teatro onde tivesse esse tema e o elemento Kung Fu, que é uma arte marcial que eu pratico desde 98. Legal. Gosto muito da prática, queria colocar de alguma forma isso em cena em algum momento. E daí sugeri com esses elementos que eles escrevessem uma peça de teatro. A princípio tudo foi muito difícil, porque a gente não tinha nenhum dos instrumentos, não tinha tela, não tinha desenhos, então era uma abstração. A gente ficava, nossa, será que isso vai ficar bom? Mas no final deu um resultado incrível, junção tecnologia, Kung Fu. Você fala, nossa, por que ninguém nunca tinha pensado nisso antes? E casa super. Você já tinha lutado antes Kung Fu? Quando eu morei em Portugal por 6 meses e aí nessa trajetória eu fiz Tai Chi, que é uma coisa parecida / diferente, e aí o corpo apareceu, então foi mais fácil na hora de apresentar os movimentos, mas até então Kung Fu em si, não. E ela foi falando disso, e foi falando do Kung Fu, e foi falando de outras coisas, e a gente começou a pensar que isso era uma faísca incrível para falar sobre as escolhas que a gente faz. E como o que pode acontecer quando a gente não tem mais essa liberdade de fazer as próprias escolhas. Quando as escolhas que a gente faz são feitas por outra pessoa. Alguém que nos domina, alguém que nos lidera, alguém que nos manipula. E aí, como isso era uma ideia para virar um teatro, a gente pensou que, teatro, quero fazer tragédia. Quero ir pro clássico do teatro e fazer um negócio que as coisas estejam dando muito errado. Quer chocar. Tem que, assim, qual é o extremo das coisas darem errado, de as pessoas tomarem as decisões pela gente. E aí a gente foi para esse mundo pós-apocalíptico, onde o mundo basicamente acabou e a gente está lá à espera de um inimigo que nunca mais vem, mas a gente continua com medo e alguém percebe esse medo e nos domina como sociedade. E aí? Alguma notícia? Nada. Alguém deve ter visto. Como pode um cachorro sumir assim? Estamos perdendo tudo. Perdi uma porta ontem. Uma porta? Fui dormir e tinha porta. Quando acordei não tinha mais. A porta da frente? A minha única porta. É por isso que eu carrego minhas ferramentas comigo. Ferramentas? Minha caixa de ferramentas não sai do meu lado. Alicate, chave de fenda, essas coisas? Já reparou? Como ninguém mais tem ferramentas. Mas eu quero essas Só coisas. minhas Mas eu Tira quero. lá do Não, ferramentas! Vocês não percebem? A gente aqui brigando por uma caixa de ferramentas e ele lá em cima. O acólito sozinho com tudo naquela torre. Não fala mal dele. Eu falo mal dele. Não, ele tem razão. A gente tá passando fome aqui. A minha mulher tá pegando qualquer coisa pra cozinhar. Você tem comida? Tem alguém que cozinha pra você? Mas é horrível. Parece que ela cozinhou um cachorro. Cachorro? Você disse cachorro? Estamos perdendo tudo. Aquele cachorro é tudo que eu tenho. Uma hora ele aparece. Você vai ver. Ó, acólito! Ó, acólito!
Que dia hoje? Hoje é dia! Dia 5.462 da intervenção, um grande dia. E o grande dia é um sinal de que grandes acontecimentos nos esperam. Agora! Eu quero que vocês olhem ao redor, uns aos outros. Olhem e se lembrem da nossa primeira vitória. Continuamos aqui mais um dia e isso também é uma vitória. Agora! Continuamos juntos e isso é outra vitória. Agora! Eles querem nos dividir, nos dissolver em milhares de indivíduos. Cada um preocupado com a sua ideologia, com o seu propósito. Cada um indo para o seu lado. Eles sabem que juntos somos mais fortes. E cada vez que continuamos juntos, continuamos mais fortes. Agora! Chega! Eu não aguento mais! Nada disso faz sentido! Calma! Tira suas mãos sujas de cima de mim! Me vira com essa calma! Irmão! Não sou seu irmão! Chega! Calma! Chega! Eu não aguento mais! Chega! Laquesis, é você. É claro que é você, é sempre você. Não importa. Não importa! Eu tenho perguntas e eu quero respostas e eu quero já! Amado, lembra de quando você chegou aqui pela primeira vez? Lembra de como eu te encontrei? Nosso papel não é questionar. Contamos nossa história para que possamos viver dentro da verdade. Chega! Que verdade é essa? Que mundo é esse? Há perigos lá fora, pra que ficar aqui repetindo mantras? Não precisa ter medo. É engraçado esse nosso desejo de ter um líder, né, que nos diga o que fazer. Eu, por experiência própria, posso dizer que é muito mais confortável, é muito mais fácil viver com alguém te dizendo o que você tem que fazer e você não precisar pensar sobre isso. Alguém te dizendo a cor da sua roupa, o que você tem que comer, como você deve se comportar, e todas as suas ações, as suas escolhas passam pelo filtro dessa outra pessoa que não é você, né? Então é mais confortável você não se responsabilizar pelas suas escolhas. É bem mais fácil viver dessa forma. E no Três Mundos a gente mostra 2 grupos que são manipulados por líderes que têm características bem diversas. Acônito é um personagem que é consciente da própria vilania. Ele sabe os mecanismos que ele usa, ele sabe que ele mantém o controle, ele sabe as armas que ele usa. Laquesis acredita que está agindo pelo bem. E ela não tem consciência do mal que ela causa, liderando o grupo da serpente. E aos poucos, Acônito vai tentando mostrá-la que, na verdade, eles são muito parecidos. Não estamos interessados nesse futuro que você prega. Conhecendo o nosso presente, conhecemos o nosso futuro. Mas esse seu futuro é sempre o mesmo, é sempre igual. O caminho da serpente abre novas portas, novas possibilidades. Um futuro onde a vida é diferente. Não estamos interessados no diferente. A estabilidade é a base da nossa vida. Olha o rosto de cada um de vocês. Vocês têm medo, desespero. Parece que vocês estão paralisados de medo de tudo que vem de fora. Laquesis, quem não tem medo? Quem não tem dúvidas? As nossas dúvidas nos deixam alertas para nos protegermos daquilo que pode nos atacar. Nós somos a sua resposta. Qual que é a reflexão maior, você, na ideia de fazer essa peça, esse espetáculo, e a ideia maior que você queria passar, a reflexão maior que você queria levar ao público? Qual que foi a ideia inicial? Eu acho que tem 2 coisas assim que me chamam muita atenção e que me movem. Uma delas é, quanto mais você tenta esconder a própria sombra, mais ela toma conta de você. Isso está muito simbolizado no personagem que eu faço. A outra coisa é até onde, o quanto vale a luta por um ideal. Até onde você vai por um ideal? Uma vida vale um ideal? Qual é esse limite?
E isso também, de alguma forma, está colocado na peça. E um ideal que nem é seu propriamente dito, né? Um ideal que foi colocado na sua vida que você compra para si. São máximas que você repete, né? Isso é tão atual, né? A maioria das pessoas discute coisas profundas através de memes, sabe? A maioria das pessoas não consegue parar 5 minutos no seu dia para ler um artigo mais extenso, pensar sobre aquilo e refletir no que a pessoa concorda ou discorda a partir de um texto mais profundo mesmo. Então é mais fácil você pegar máximas e sair reproduzindo do que você parar e começar a pensar. Pensar dá trabalho. E a nossa natureza é meio preguiçosa, eu acho. Total. Eu reconheço isso, a nossa natureza é preguiçosa. É mais fácil você pegar um pensamento pronto do que você ter que elaborar. É muito mais fácil replicar, né? Ainda mais com a internet, você recebe um monte de coisa por dia, a coisa vai entrando na sua cabeça e fala, é isso, não sei se é isso. Talvez a gente queira fazer uma ode ao pensamento também, né? Acho que o meu livro tem um pouco dessa bandeira, assim. Ao invés de você ir junto de uma corrente, para pensar um pouco. Para pensar um pouco, dá trabalho, mas é libertador também. Muito legal. E é isso que essa peça vem trazer para você, 3 mundos aqui na Fiesp. Pra gente é um prazer, Paula, te ver nos palcos, né? Depois da novela, a gente tem as memórias de você, né? Como a Rafa, mas muito bom ter você nos palcos e também o seu livro é incrível, você tem que conhecer, aceita e trazer essa ideia toda pra gente refletir aqui. Vamos deixar o convite pro pessoal? Claro, venham assistir os 3 mundos aqui no Teatro do SESI. A gente está em cartaz até dia 16 de dezembro, de quinta a sábado às 8 horas, de domingo às 19 horas, o espetáculo é grátis. Viu? Só vem. Obrigada, Paula. Obrigada, adorei o papo, obrigada também. Olha, eu convido todo mundo a vir aqui ao Fiesp até o dia 16 de dezembro, de quinta a domingo, ver Os 3 Mundos. A peça é gratuita, ela é incrível e não acreditem em mim, venham ver. Venham tirar a prova aqui, na Fiesp, na Paulista. Isso aí. Obrigada, Fábio, por falar com a gente. Isso é. Você me perguntou como era o mundo antes disso. Eu vou te contar a história de como chegamos até aqui. Tínhamos casa, tínhamos coisas. Começamos comprando coisas de outras gentes. Depois compramos gente. Gente para fazer aquilo que não queríamos fazer. Gente para pagar por nossos crimes. Tudo estava à venda, até que não tínhamos mais o que comprar, nem com o que comprar. Tínhamos consumido tudo. Quando percebemos, não tínhamos mais casa, não tínhamos luz elétrica, o sol tinha ido embora há algum tempo, os dias eram curtos e escuros, fazia muito frio. Precisávamos de lenha para lareira. Ah, gente, o Onda Cultural fica por aí. Vocês gostaram da matéria de hoje? Bem legal, né? Olha só, não perde nossas redes sociais, você dá a sua dica. O que você acha legal pra gente cobrir na cultura e na arte? A gente sempre faz tudo com muito carinho para levar para dentro da sua casa. Então, deixa a sua dica lá e, claro, eu te espero aqui na próxima vez, hein? Até lá!